É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? À medida que envelheço e convivo com outros, valorizo mais ainda as mulheres que estão acima dos 30. Elas não se importam com o que você pensa, mas se dispõem de coração se você tiver a intenção de conversar. Se ela não quiser assistir ao jogo de futebol na TV, não fica à sua volta resmungando. Vai fazer alguma coisa que queira fazer. E geralmente alguma coisa bem mais interessante. Ela se conhece o suficiente para saber quem é, o que quer e quem quer. Elas não ficam com quem não confiam. Mulheres se tornam psicanalistas quando envelhecem. Você nunca precisa confessar seus pecados. Elas sempre sabem. Ficam lindas quando usam um batom vermelho. O mesmo não acontece com mulheres mais jovens. Mulheres mais velhas são diretas e honestas. Elas te dirão na cara se você for um idiota. Caso esteja agindo como um, você nunca precisa se preocupar onde se encaixa na vida dela. Basta agir como homem e o resto deixa que ela faça. Sim, eu admiro as mulheres com mais de 30 anos. Infelizmente, isso não é recíproco, pois para cada mulher com mais de 30 anos, estonteante, bonita, bem apanhada e sexy, existe um careca pançudo em bermudões amarelos bancando o bobo para uma garota de 19 anos. Senhoras, eu peço desculpas. Para todos os homens que dizem por que comprar a vaca se você pode beber o leite de graça? Aqui está a novidade para vocês. Hoje em dia, 80% das mulheres são contra o casamento. Sabem por quê? Porque as mulheres perceberam que não vale a pena. O programa Variantes está diretamente inserido na causa autismo. Autismo é reconhecimento e amor. Aprendemos a cada dia com nosso filho e seremos pessoas melhores. Seja você mais um a se inserir nessa causa. Entre em contato conosco. O Dr. Renato Varoto praticamente já faz parte deste programa, visto, além de ter sido um consagrado professor da Universidade Federal de Pelotas, na área do direito, hoje aposentado, ele também é jornalista e ligadíssimo nessas notícias que interessam a mim e a você que está nos assistindo e a todas as pessoas que estão aqui nesse país chamado Brasil. Dr. Renato Varoto, eu disse que você é de casa porque eu sempre tenho assim, um prazer muito grande em trazê-lo aqui, porque a gente rola os assuntos diversificadamente em direções, seja qual for, e o programa sempre tem uma boa repercussão por aquilo que comentam aí na rua. Dr. Renato Varoto, bom, primeiro, muito obrigado, viu? Como sempre, muito obrigado, né? Dr. Renato Varoto, o assunto aí no momento é o desgaste do Supremo Tribunal Federal. Tem tantos assuntos, vou falar nesse, né? O desgaste do Supremo Tribunal Federal é em função de recolher a prisão na primeira instância, não recolher, não recolher, vai para lá, vem para cá. Agora o Lula teve aqui
no Tribunal do Rio Grande do Sul, né? Aumentada a sua pena. E cada vez o imbróglio vai ficando mais difícil de a turma ir atalhando, uns querendo sair, outros querendo sair fora do imbróglio, né? Outros querendo também se defender, muitas das vezes com colocações que eu acho até ridículo por aquilo que a gente vê aí na televisão. Ontem mesmo estava vendo o voto de defesa de todo o Supremo Tribunal Federal, os que pretendem que seja a prisão em primeira instância, no primeiro grau. É um ridículo, né? E daí o jornalista muito bem apanhou, né? Você entendeu? Ninguém entende nada do que eles dizem. Bom, o caso é que isso aí está se enrolando cada vez mais. Essa é a questão que eu quero que você disserte um pouquinho. Bom, primeiro é um prazer voltar a esse programa, como tu disseste, eu me sinto assim em casa, e então Obrigado. Com muita tranquilidade. Eu acho que aí há vários aspectos, mas o primeiro aspecto que eu gostaria, há um erro constitucional, a meu sentir, claro, respeito, que foi fazer do Supremo não uma corte constitucional, como é na maioria dos países. Só se examina ali o que é realmente constitucional. Aqui não. Há pouco tempo nós tivemos o julgamento de quem é que ficava com papagaio, se a mulher ou o marido, porque era um bem do casal. Então, a Suprema Corte não pode ter uma função penal. Ela só pode julgar os princípios gerais da República e, portanto, do direito. Então, esse erro histórico tem trazido problemas e problemas. Quando nós passamos a ter uma composição do Supremo cada vez mais política e menos técnica, tu passas a julgar mais politicamente e menos técnica. O exemplo mais claro, mais objetivo, é o do atual presidente do Supremo, Toffoli, que foi reprovado em concursos, 2 concursos, era assessor direto do Zé Dirceu, da presidência da República, do partido, que, para surpresa minha, até tem se assessorado muito bem e tem saído razoavelmente bem. Agora houve essa bobagem dessa liminar que beneficiou o Flávio Bolsonaro, mas, no todo, ele tem se saído bem. Mas o que ocorre? O problema da segunda instância estava e está totalmente politizado. Havia um réu específico, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que não era um réu comum e não é um réu comum. É um ex-presidente da República, por 2 vezes, que saiu com a maior popularidade da história brasileira. Então, eu não estava julgando apenas o crime, eu estava dando uma dimensão que poderia acabar ou não com uma carreira política, poderia atingir ou não partidos políticos. Então, o voto não era um voto, como nunca é, mas esse pior ainda, isento, ele era um voto muito contaminado. Todo mundo sabia, ninguém tinha dúvida, que ao tomar essa decisão, imediatamente o ex-presidente seria colocado na rua. E não deu outra. Agora, eu pergunto ao nosso telespectador, que não vai saber me responder, mas já ouviu falar, eu também não tenho. Quantos presos tem nos nossos presídios que ainda nem foram julgados? Eles estão presos aguardando um julgamento. Há algum tempo, eu acho que até já contei esse caso aqui, tinha um rapaz preso há quase 2 anos porque havia roubado uma fralda numa farmácia, um pacote de fralda numa farmácia para a filha que tinha nascido e não tinha roupa. E ele estava aguardando, porque era perigosíssimo, um sujeito perigosíssimo que roubou uma fralda para uma filha. Agora, tu roubar ou permitir que roubem bilhões dos cofres públicos, isso não tem importância. Então,
esta questão da prisão está muito mal colocada no Brasil. Ou nós realmente tomamos uma posição de que só vai ser preso aquele que realmente tiver a sua prova concretizada de culpa, ou aquele que represente perigo à sociedade, ou nós vamos continuar assim. Pobre vai para a cadeia, rico fica solto, recorre, prescreve e leva uma vida de rei. Então, isto não é real que se admita num Estado democrático de direito. E isto tem levado, evidentemente, a uma exacerbação contra o Supremo. Mas não é fechando o Supremo que nós vamos resolver. Nós temos que apertar na escolha dos ministros, e quando essas decisões forem esdrúxulas, porque no meu tempo de estudante, Alencar, para não me alongar, quando havia uma divergência, olha, o ministro tal divergiu. Agora, raramente não é 6-5. Sempre dá 5-5 e o presidente tem que desempatar. Agora, nós tivemos recentemente essa questão de compartilhamento dos dados do antigo COAF, que agora tem outro nome, que envolvia um dos filhos do presidente e que, por isso, foi dada uma liminar lá em junho ou julho, que parou 900 processos, o que era óbvio, que não tinha fundamento. Se o órgão fiscalizador descobre que alguém está roubando, ele tem a obrigação de comunicar. Ah, não pode partilhar porque é quebrar o sigilo. Agora, como que é quebrar o sigilo? Eu tomar conhecimento que o Alencar botou na conta dele 200 milhões e ganha 10 mil por mês. De onde saiu esses 200 milhões? Eu tenho que investigar, porque provavelmente teve alguma coisa. Mas não, felizmente o Supremo voltou atrás e assim mesmo não foi por unanimidade. Teve 3 votos que querem manter em segredo essa safadeza. Doutor Renato Varoto, esse aumento de pena pelo tribunal aqui do Rio Grande do Sul para o ex-presidiário e ex-presidente Lula, isso vai pesar um pouco para algum lado, menos, não, no que pode decorrer daqui para frente, no caso dele, solto ou preso? Claro, eu não posso garantir, porque, como eu sempre digo, eu não tenho bola de cristal. Mas, pela lógica, o que acontece? Este é um segundo processo. É uma reiteração de uma conduta ilícita. Então, desapareceu aquela questão de que tu não tens antecedentes. Agora, já há uma condenação pelo mesmo tipo de crime. Então, é uma reincidência. Consequentemente, o agravamento da pena deve ser maior. Isto é o que recomenda o bom direito. O bom direito. Isso é o que recomenda o texto legal. Mas as cabeças judicantes, tu nunca sabe. De repente, que bobagem! Um era urbano, o apartamento, outro é rural, não tem nada a ver. Não, tem que ver. Porque os envolvidos são os mesmos. As empreiteiras, a coitada da Dona Marisa, que agora tudo foi a Dona Marisa. Quer dizer, é muito fácil acusar um morto, porque o morto não tem como se defender. Embora, tecnicamente, no mundo espiritual, ela pudesse vir e falar através de um médium. Mas isso é muito difícil, porque o nosso direito, só há um caso em que ele reconheceu um depoimento de um médium, de uma pessoa, através do Chico Xavier. Veja que já até existiu isso no meio jurídico. Nós continuamos com o Dr. Renato Varoto. O programa vai continuar. O autismo é parte deste mundo, não um mundo à parte.
Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, cara, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição, chegando na sua residência nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Doutor Renato Varoto, agora ainda em Supremo Tribunal Federal, queiramos ou não, né? O Supremo Tribunal Federal, que deveria dar uma lição de credibilidade para o resto do país, acredito eu que conseguiu fazer com que a maioria dos brasileiros tenha aumentado mais ainda o descrédito na justiça. Você concorda ou não? Sem dúvida. Havia um princípio consagrado de que o juiz e o promotor só falam nos autos. Ou seja, um juiz não fica dando entrevista sobre um caso no qual ele tem a participação. O promotor não fica dando entrevista sobre uma denúncia que ele fez. Para isso existem os autos. O único que podia fazer isso era o advogado. Agora,
esses membros ficando no Supremo, embora o Ministério Público também tenha conduta semelhante, eles dão entrevista, sobretudo, eu acho, então o Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, é uma barbaridade se o Supremo decidir, mas para um pouquinho, ele é que vai votar, então como é que ele fica interferindo e dando opinião sobre uma coisa que ele só poderia falar nos autos? Para isso ele vota, eles votam, então depois que inventaram a transmissão pela televisão, eles chegam a levar 4 horas para um voto. Tu já acompanhasse isso, 4 horas um voto, o que dá quase que uma biblioteca se for transcrito. Por que ele ainda precisa dar uma entrevista? E observa bem, Alencar, eles não dão entrevista para pequenos, eles dão entrevista para jornais estrangeiros, para a Rede Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, entrevistas que tenham efetivamente repercussão na... Eu gosto muito de ouvir de manhã a Rádio Gaúcha. O programa começa às 10 horas, eu acho que é Timeline, se não me falha a memória. O que tem de ministro do Supremo, de coisa, que dá entrevista, eles dão entrevista assim, a troco de nada, para falar sobre coisas que vão ser julgadas por ele. Tanto assim ou é, que tu diz assim, isso é grande imprensa, esse julgamento vai ser 6-5, 4-7, a gente já sabe. Por quê? Porque eles já anteciparam o voto, com raras exceções. Então, isso leva ao descrédito, mas volto a insistir, se tirarmos o Supremo, será muito pior. Nós precisamos zelar por uma corte menos espetaculosa, por um Ministério Público menos espetaculoso. Nesse ponto, eu acho que merece todos os elogios a ex-procuradora-geral Raquel Dodge, que raramente dava uma entrevista, quando dava era uma coisa assim genérica, ela não... O caso da ministra Carmen Lúcia, raramente dá uma entrevista, porque, assim, não, eu acho que nesse caso, depois vai lá, tu já sabe o que ela vai dizer, porque ela já antecipou o voto, a pessoa. Não, agora, não sou simpático, aliás, não sou simpático, não, eu repudio a tese de fechar o Supremo. É o mesmo porque o padre é pedófilo, eu vou acabar com o Vaticano. Para um pouquinho, vão pegar aquele padre ou aqueles padres e vamos punir. Agora, isso não significa dizer que o Papa tem que ser cassado. Sim. Porque sem a Suprema Corte, o país... Nós vamos recorrer para quem? Para quem? No meu tempo de guri, que é mais ou menos o teu, quando a gente brigava, dizia, vai fazer queixa para o bispo. Lembra disso? Hoje não, hoje é para o arcebispo, porque nós temos um arcebispo. Mas é uma figura. Então, era a autoridade maior que se tinha na cidade. A autoridade maior que se tem é o Supremo, porque ele, na verdade, ele pode tirar o presidente da República. O presidente da República não pode tirar o Supremo, mas o Supremo pode. Doutor Renato Varoto, ainda em Supremo Tribunal Federal, existe um ditado, até meio popular, que diz o seguinte: é uma demanda judicial sobre uma herança, seja lá pelo que for, recorre para o Supremo Tribunal Federal que nunca mais vai voltar, não vai ser julgado. Isso já existia antes, eu acho que agora então só vai ser julgado na nova encarnação, né? Porque tantos são os assuntos pontuais e de interesse maior do país, vai uma Suprema Corte buscar um processo que chegou de Pelotas ou de Canguçu, de uma demanda judicial lá de uma herança entre familiares ou coisa que o valha. Isso procede ou não? Quando é que foi a proclamação da República? Em 1889. Nós estamos em 2019. A família imperial
ainda não conseguiu receber a herança da princesa Isabel, porque o Supremo não terminou de julgar. Isto, o Palácio do Governo do Rio de Janeiro era da família imperial. Ela ganhou o palácio, depois com a proclamação da República. Então depois entraram com uma ação para buscar o... Então a herança da princesa Isabel ainda não está resolvida. Quanto tempo faz? E assim, tu já ouvisse falar na herança do comendador, aqui, deu um branco agora, que vai de Santa Vitória a Rio Grande. Tem milhares de herdeiros. Se essa sentença fosse procedente, tu terias que acabar com Santa Vitória, Rio Grande. Então, ontem, para te dar um exemplo mais atual, eu fui fazer uma audiência, até a outra advogada da outra parte, eu disse, pois é, 14 anos, que barbaridade. Diz ela, não, 16 anos. 16 anos para fazer uma separação. E não conseguimos concluir, porque ainda ficou uma questão pendente. O resto nós conseguimos. Então, tu tens duas coisas. Primeiro, uma legislação absurda. Portugal, os nossos patrícios que dizem que... Portugal, eu morro, deixei um papel, o meu apartamento é para minha mulher, o meu carro é para o meu filho, ele vai lá no cartório, registra, acabou. A justiça não tem que opinar, ah, não, ele não podia, não, é como eu quero, o bem é meu. Na França, a maioria, no Brasil, para tu fazer um inventário, as pessoas morrem e não terminam o inventário, e por aí vai. Então nós temos uma legislação capenga, temos um judiciário sobrecarregado, e temos um espírito, ao contrário do que se diz nas ruas, altamente litigante. Qualquer coisa. Entra na justiça. Quantas vezes você já ouviu isso? Entra na justiça. Vai em Procura os teus direitos. Vai em qualquer vara daqui de Pelotas, nenhuma delas tem menos de 5 mil processos. E um juiz, quando muito, 2. Então não tem como andar. E voltando ao que eu dizia, o Supremo só poderia ser uma corte constitucional como é no mundo inteiro. O Supremo julga casos como desse papagaio, que era de uma socialité paulista. Isso ocupa funcionário, ocupa magistrado, ocupa promotoria. Então, o Supremo também é só porque fazer instrução penal num processo como esses do Lula, como outros, isso é inviável pelo Supremo. Ele não tem, como é que o ministro vai sair para vir fazer uma audiência em Pelotas, outro em Rio Grande? Então os processos, ele tem que delegar, porque delegar, então faz, volta. Então, é uma coisa assim, absolutamente arcaica o sistema brasileiro, processual brasileiro. E os ministros, doutor Renato Varotta, sempre é demanda de quando, desde quando que o presidente da República que nomeia fulano... Sempre esse foi o sistema republicano, antes era o imperador. O que acontece, esse sistema muita gente critica, mas esse é o sistema mais ou menos adotado em boa parte do mundo ocidental. Mas o que acontece? Que esse nome é submetido ao Senado. Só que o Senado diz assim, olha, eu tenho uma verbinha lá para estar... Não há na história do Brasil nenhum nome rejeitado. É o mesmo sistema americano, mesmo. Só que o Supremo americano, são menos ministros, são 9, e quando vai para o Senado já avisa, olha, o Alencar não manda porque nós vamos detonar, não passa. Aqui não, o Senado não se atreve a dizer não para um presidente da República. Agora mesmo, semana passada, essa semana, não sei bem, foi indicado um novo embaixador nos Estados Unidos. Ninguém questiona se o Senado vai rejeitar o nome. Não, é só uma formalidade dele ir lá, responder 3 ou 4 perguntas bobas
está confirmado. Acabou. Então, o sistema em si é mais ou menos comum em toda a sociedade ocidental. Mas o erro está na submissão do Senado à vontade do imperador, entre aspas, porque o presidente da República no Brasil tem mais poder do que muito imperador teve no passado, né? Nem se fala hoje. E existe, eu não sei, nunca li, existe na história do Brasil algum ministro que tenha sido mandado embora pelo presidente da República? Houve na Revolução. No movimento de 64, eles não foram, mas foi forçada a aposentadoria, se não me falha a memória, entre eles o Evandro Lins e Silva. Mas não, certeza assim não tem. Na Revolução houve ministros que tiveram a sua aposentadoria forçada. Mas o presidente da República tem a caneta na mão para isso? Não, ele é julgado pelo Senado. Nós estamos hoje com um pedido de impeachment do Toffoli, um pedido de impeachment do Lewandowski e do Gilmar Mendes. Só que precisa o presidente do Senado botar em votação. Ele se atreve? Não, deixa lá numa gavetinha, fica lá quietinho, dormindo. Agora, por quê? Porque o presidente do Senado tem um processinho lá do tempo, aí aquele processinho vai andar. Então, esse sistema, porque o que diz a Constituição brasileira? Que os poderes são autônomos e interdependentes. Quer dizer, eles têm que ter autonomia, mas se relacionarem. Mas o que nós temos, no mais das vezes, é uma dependência. Vamos pegar aqui o Rio Grande do Sul. Está aí esse combo. Não estou entrando no mérito do pacote do governador. Se é bom, se é mal, até porque eu não conheço direito. Bom, mas está gerando uma crise, greves, vários setores. E muita gente diz assim, mas e por que o judiciário teve aumento? E por quê? Porque o governador não tem poder. Ele é outro poder. Poder judiciário, o governador admite-se, e é verdade, o governador foi e pediu, não façam o aumento. Não se meta, cuide da sua vida que nós cuidamos da nossa. Os deputados deram aumento para eles. O governador pode? Não pode. Então, essa interdependência não dá o direito de um poder sufragar outro, massacrar outro. E isso gera essas desigualdades brutais que nós temos. Quer dizer, um assessorista do Senado ganha em torno de R$12 mil mês. Uma professora com titulação, com 30 anos de serviço, etc., se aposenta com 3.200. Quer desigualdade maior? Não tem sentido. A base que é a educação, a base de tudo. Né? E qual é a contribuição do assessorista do Senado para o Brasil? Comparado com a professora que te alfabetizou, que alfabetizou o Bolsonaro, que alfabetizou o Toffoli, que alfabetizou o Eduardo Leite, que alfabetizou todos nós. Qual é? Tu conhece o assessorista do Senado? Ele te deu... Alguma vez ele te levou para cima ou para baixo? Não. Enquanto isso tudo acontecer, um gabinete do governador, um gabinete de prefeito, se forem observar o quanto existe de gente nesse gabinete, muitas das vezes, em funções diversas, respeitando as devidas proporções, é lógico, né? Sempre há um disparate muito grande que vem a descontentar a maioria de outras profissões de total relevância para o país, como é o caso dos professores, que isso aí é uma verdadeira tristeza. O programa vai continuar. As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos.
Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel Máquinas e Móveis para Escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Dr. Renato Varoto, a verdade é que as consequências, os problemas de um país, todos eles estão ligados sempre à política e, consequentemente, à economia, né? E o nosso país é um país que é um continente, é o que se diz aí que poderia praticamente sustentar grande parte do mundo, ou um país monumental como o Japão ou a China, só com a alimentação. Ontem eu achei interessante um colega nosso falando em um canal de televisão que ele falou na população do Japão, né? Ele disse que se
um japonês comesse um frango, o que precisaríamos produzir de frangos para o... Isso, eu não sei em que tempo, se num dia ou se numa semana, seja lá o que for, né? Mesmo assim, como existem países de população monstruosas que dependem de alimentação e nós vamos falar, vem para cá e vai para lá e vem para cá e o Brasil vai continuando na mesma. Quiçá esse mal-estar político que acabem se entendendo, claro que nunca a direita e a esquerda vão se entender, mas pelo menos os homens que estão à testa de instituições desses poderes, que são os principais, tenham noção e sejam abençoados para que o nosso amado Brasil siga em frente. E como se não bastasse, diminuiu bastante, mas recentemente o presidente da República nomeia para o Ministério da Cultura Afro, se não me falha a memória. É um órgão de cultura, um instituto que coordena a cultura afro. É uma pessoa, um cidadão lá que chegou lá já dizendo que não era, foi bom ter acontecido isso, foi bom ter acontecido aquilo, totalmente contra ao que diz a história e ao que outros movimentos negros estão aí lutando galhardamente pelos seus direitos. Diminuiu um pouco, mas o Bolsonaro também dá umas boladas meio gozada, né, doutor Varoto? Eu acho que aí é uma questão interessante. O secretário de Cultura, que substituiu o nosso amigo Henrique Pires, Ricardo Alvim, se não me engano é o nome dele, é tão fora do contexto que disse que Fernanda Montenegro era uma vergonha nacional. Bom, considerar Fernanda Montenegro uma vergonha nacional era para ele ser enforcado em praça pública, no mínimo. Bom, e este cidadão agora escolhe para esta instituição afro-brasileira, de cultura afro, melhor, um negro que diz que a escravidão foi ótima para o Brasil, porque os escravos que vieram para o Brasil eram incompetentes, malandros e imbecis. A palavra foi essa, imbecis. Ele é negro, o irmão dele é negro, a mãe dele é negra, o pai dele é negro, e certamente todos não são imbecis, a não ser ele. A única coisa certa que ele disse, historicamente, e esses dias eu tive um debate sobre isso, é de que era comum na época negros escravizarem negros. Porque sempre foi assim, Alencar. O vencedor escravizava o vencido. Isso foi com os fenícios, isso foi na Babilônia, isso foi no Egito, está na Bíblia. Não era uma questão de negritude, era uma questão de vencedores e vencidos. Então as tribos que venciam escravizavam os vencidos. Aí apareceram os ingleses que começaram a comprar esses escravos. Então, dizer que a escravidão começou com os brancos não é verdade, não começou com os ingleses. Os ingleses ampliaram o comércio da escravidão para a América. Esta é a verdade. E qualquer historiador vai dizer isso. Agora, ele tem razão. Negros escravizaram negros. Mas ele mente quando diz que todos os negros foram escravizados por negros. Não é verdade. Havia aqueles escravizados e havia aqueles que os portugueses, e principalmente os ingleses, iam lá e eles apreendiam os negros. Diretamente, não havia essa intermediação. Então, é um cara que o mínimo de bom senso, isso vai me levar a uma questão que talvez finalize o programa, voltando ao que tu disseste há pouco, um mínimo de bom senso era botar esse cara na rua.
porque isso vai gerar uma crise num país fortemente negro. E não é uma questão de ser uma sociedade negra, é uma questão de reconhecimento ao trabalho, à cultura, à contribuição negra. Pelotas deve muito ao sangue negro. Disse até, não é do meu tempo, porque eu sou velho, mas não tanto, né, que o solo pelotense está encharcado de sangue negro. Já ouvisse isso. Né? E daí veio a cultura do sal e do açúcar, né? Os saraus para tirar a dor do sal, das charqueadas. Então é uma coisa que precisaria um coisa. Mas que eu queria voltar ao que tu disseste no início dessa questão, a economia. Para mim, hoje, o grande drama que nós vivemos é, nós temos uma economia liberal que está, não vou entrar no mérito até porque não temos tempo, mas está apresentando já alguns resultados, diminuição da inflação, diminuição dos desempregados, etc. Então, nós temos uma economia liberal e temos uma pauta conservadora quanto aos costumes. E aí, o presidente Bolsonaro toma conta da pauta conservadora, junto com meia dúzia de Damares e aquele ministro das Relações, e deixa a parte econômica, felizmente, ao ministro Guedes e outra pauta. Mas, num determinado momento, elas vão se chocar. A história mostra isso. Por quê? Porque quem é que transforma a sociedade? Quem transforma a sociedade é a pauta de costumes, não é a pauta econômica. A pauta econômica melhora a qualidade de vida, ou piora, mas quem é que muda os costumes? Há alguns anos atrás, logo que surgiu a televisão, nós não estaríamos fazendo essa entrevista aqui sem gravata. E não foi porque tu não tenha dinheiro para comprar gravata, nem eu. É porque a pauta disse assim, não, o apresentador tem que estar o mais próximo possível do espectador. Tu vê as grandes redes, a informalidade, lembra do tempo do Cid Moreira, aquela bancada, hoje não, eles caminham, eles vão. Então, esta, para mim, é a grande incógnita brasileira. Em que momento a pauta de costumes vai se fechar com a pauta? Porque quando o presidente da República abandona o seu partido e vai para o 9º partido, porque esse partido que ele está indo vai ser o 9º da vida dele, tudo bem, e propõe um partido fortemente religioso, o que contraria a Constituição, com pautas de costumes, como contra o aborto, contra a política de gêneros e coisas assim, como é que a sociedade vai reagir tudo isso aí? Se essa sociedade aí, ela melhorar o seu poder aquisitivo, ela evidentemente melhora o quê? O seu poder de contestação, o seu poder de conflito, o seu poder de divergência. Então, em que momento nós vamos ter o choque que é inevitável? Busca toda a história, e o grande exemplo é a Revolução Francesa, o que se dá? É sempre a pauta de costumes determinando a sociedade que viria. Por quê? Maria Antonieta, tu não tem pão como um brioches. Tudo bem, mas veio a Revolução, começada pela economia, e mudou-se os costumes. A economia foi se endireitar lá adiante. E aí, para mim, uma das grandes sabedorias do povo inglês, como ele sabia, ou sabiam, ou lá sei eu quem foi que pensou, dizem que foi a Rainha Vitória que deu essa formatação, eles têm a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. Eles não fizeram o conflito
que nós, infelizmente, fizemos no Brasil no momento da libertação dos escravos. Porque quando nós liberamos os escravos, ou libertamos os escravos, quem é que tinha o poder? Era o poder econômico. E o poder econômico disse, para aí, esse meu escravo valia 100 mil réis. Eu estou jogando sem a... E há uma frase que eu me lembro que disse para a princesa Isabel, Vossa Majestade liberta os escravos, mas abre mão da coroa. E não deu outra. Porque esse conflito é inevitável. Outro exemplo, a gente poderia buscar muitos. Henrique VIII, quando deu o conflito ali ele disse, tá bem, eu sou rei, então vou criar a minha religião e vou casar com quem eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, e não há papa que vai me impedir. E assim foi até hoje. A igreja, né, é comandada pela rainha da Inglaterra. É verdade. Ao longo da história as coisas se sucedem, né? Elas não se repetem, não igual, mas os fundamentos são iguais, porque nós, seres humanos, somos muito repetitivos. Não tem como. Se nós viemos do macaco, como dizem, ou de um determinado, dali nós evoluímos muito pouco. Não muito, doutor Renato. Doutor Renato, aproveitando ainda o programa, como é que vai sair o nosso governador do estado, nosso pelotense, Eduardo Leite? Ele está meio num imbróglio também, porque há muitas críticas que ele prometeu que não podia cumprir, estão aí as greves que sempre existiram, mas voltaram, as greves voltaram, os movimentos contra. Não está muito fácil para o nosso pelotense lá. O que é que você acha? Eu acho que se o governador conseguir manter o apoio da Assembleia, ele sai bem. Já o MDB distribuiu uma nota dizendo que queria mais tempo para discutir, meio que retirou o apoio. Sem este apoio do MDB, que é o maior partido na Assembleia, ele não tem maioria para aprovar as coisas que ele quer. Então, para mim, o governador Eduardo Leite tem uma capacidade muito grande, porque eu conheço ele desde pequeno, ele se preparou, ele não se inventou, ele se preparou, ele estudou, fez cursos aqui no exterior. Então, se ele conseguir manter esta base aliada da Assembleia, vai demorar. Agora vem período de férias, de festas, coisas que é favorável a ele. Dá uma acalmada na poeira. Dá uma acalmada, né? Ele vai conseguir. Agora, o custo disso aí, quanto que os deputados vão cobrar... A contrapartida. Eu não sei. Eu não sei. Eu começo assim aqui, dizendo que eu acho que eles, pelo que eu falei, eu não, atualmente estou muito fora disso, mas de algumas informações, eles começariam por uma reforma do secretariado. Para aí, meu partido tem uma secretariazinha muito pequena, e depois o toma lá da cá. Isso. O que sempre acontece. O que sempre acontece. Como não é uma característica do governador, como prefeito não foi assim, ele negocia, mas esse toma lá da cá não é uma característica dele. Eu digo que se ele negociar bem e mantiver o apoio dos deputados, ele chega ao fim dessa crise tranquilamente. Onde os deputados se retirarem, eu não sei qual vai ser a saída para ele. Vamos torcer que ele se saia bem, até porque é um conterrâneo, é um pelotense. Ele, inteligência para isso tem, você citou muito bem. Conhecimento também tem, porque já tem bastante vivência na política, na prática. E aí fica bem para todo mundo, para o Rio Grande do Sul, e tem que ficar bem também para as pessoas que estão reivindicando alguma coisa, e o nosso Rio Grande do Sul continua. Doutor Renato Varoto, televisão você tem aquele velho antigo, né?
chega um momento que termina. Gostaria tanto de nós continuar conversando, mas o programa esgotou-se nesse momento. Mais uma vez, agradecer a sua presença É um prazer. que Papai do Céu esteja sempre com você e a sua família. E um bom final de ano, um início de 2020, com tudo. Para nós, para os nossos telespectadores e reciprocamente para nossas famílias. Obrigado, tudo de bom. Obrigado. Almejo que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.